galerinha, chegamos aqui para o nosso momento de revisão da aula 41.1. Essa que é a nossa aula 42.2. Se liga, prof. Ó, na aula de revisão, nós vamos falar sobre o quê? Estávamos falando sobre o tecido conjuntivo, lembra? O tecido conjuntivo que vai ter aí 5 tipos, propriamente dito: cartilaginoso, ósseo, sanguíneo, adiposo. Menina, é tanto tecido, né? Pois é, cada um deles vai ter uma função, cada um deles vai ter uma característica que vai distinguir um do outro, tá bom? E nessa aula nós falamos sobre o tecido conjuntivo cartilaginoso e o ósseo, que ambos, apesar de exercerem sustentação, um é mais flexível e o outro é mais resistente. Vamos lá então? Joga lá no nosso material, diretor. Aula 42.2, histologia animal, tecido conjuntivo, parte 2. Então, o que a gente precisa lembrar para a nossa avaliação aí já? Que esse tecido cartilaginoso é um tecido conjuntivo e, portanto, você vai ter bastante matriz extracelular, tudo bem? Só que essa matriz extracelular, ela vai ser composta por substâncias distintas, perfeito? Em quantidades distintas, que aí vai ter a sua classificação. Então, ele apresenta uma consistência firme, mas não é rígido como o nosso tecido ósseo, tudo bem? E as suas funções: sustentação e revestimento de superfícies articulares, facilitando os nossos movimentos. Como a gente falou, eles podem estar presentes aqui na região dos quadris, dos ossos longos, nas extremidades, como o nosso fêmur, né, o nosso húmero, né, a parte dos membros superiores. E também presente aí no nosso nariz, nas nossas orelhas, na nossa traqueia, nos nossos brônquios. E olha que legal. A substância intercelular é formada por fibras colágenas e elásticas. E a gente lembra que a gente tem fibras colágenos tipo 1 e do tipo 2, tá? A do tipo 1 é justamente aquela que vai estar presente naquelas que vão precisar, na cartilagem que vai precisar exercer mais ou vai sofrer mais pressão, como aquelas que estão entre as vértebras, que são a cartilagem fibrosa, tá bom? E nós vamos ter as fibras elásticas também, que vai estar presente, né? Elas vão estar presentes tanto no tecido, não sei se a gente colocou aqui. Não, então deixa eu colocar aqui. O tecido, a cartilagem elástica, ela vai ter uma quantidade maior de fibras elásticas, né? E a cartilagem colágena, ela vai ter uma quantidade moderada aí, mas ambas vão ter essa quantidade de fibras de colágeno do tipo 2, tá bom? Só a fibrose que vai ter o colágeno do tipo 1. Perfeito? E a gente falou também que elas vão ter, esse tecido cartilaginoso vai ter células do tipo condroblastos, que são as células que vão dar origem aos condrócitos, que são as células mais maduras. Perfeito? E nós falamos também do tecido ósseo, cuja função é sustentação, movimentação, reservatório de minerais, proteção dos nossos órgãos mais sensíveis e vitais e também a formação de células do sangue. Trata-se então de um tecido de sustentação definitivo, mais duro e mais forte do que a nossa cartilagem, e nesse tipo de tecido, nós vamos ter células do tipo osteócitos, que são aqueles guardinhas, né? Que vão fazendo a manutenção da matriz óssea. Nós vamos ter os osteoblastos, que são aquelas que vão fazer a regeneração, e osteoclastos, que são aquelas células maiores, com muitos núcleos, que vão fazer aquela reabsorção da matriz, renovando tudo isso. Tudo bem, galera? Então a gente chega aqui final de mais uma aula, e eu tô sempre para a lateral aqui, e a gente se encontra e deixo você aí com a sua atividade, já a gente retorna, tá bom? Tchau! É isso aí, galera! E agora, diretor, joga para lá porque eu estou sem o meu mouse. Isso, obrigada.
Seu meu mouse não, seu meu passador, meu mouse é ótimo. Gente, na atividade de sala, retirando todas as dúvidas dos nossos estudantes, nós temos algumas questões que vocês já viram aí, né? Já resolveram, responderam, tiveram algumas dúvidas que a gente vai estar trazendo aqui para vocês. Ou tem aquele que gabaritou, professor, eu consegui aprender tudo da aula. Só que as palavras, elas são um pouco confusas, não tem problema, que isso é normal, tá? Olha lá, questão de número 1 diz o seguinte: durante o desenvolvimento embrionário, o esqueleto fetal, ele inicialmente é formado por cartilagem, a qual será gradualmente substituída por tecido ósseo. Tudo bem? Por meio da ossificação endocondral. Considerando os tipos de cartilagem, parece que a questão ia conduzir para o tecido ósseo, né? Mas então, considerando os tipos de cartilagem estudados no tecido conjuntivo cartilaginoso, são quantos, gente? Quantos tipos de cartilagem? 3, né? Vamos lá. Qual tipo de cartilagem compõe predominantemente o esqueleto fetal nessa fase inicial do desenvolvimento? Vamos lá? É a cartilagem elástica? É a cartilagem colágena? É a cartilagem fibrosa? É a cartilagem óssea? Aí já fugiu da questão, né? É a cartilagem hialina? Eita, que eu falei na revisão, eu falei... em vez de usar a palavra hialina, né, eu falei cartilagem colágena, né, gente, por causa um pouco mais de abundância dessa fibra, mas é hialina, a elástica e a fibrosa que são, tá? Deixa eu marcar aqui, ó, de canetinha. Acontece, gente, isso acontece. Ó, a elástica, a fibrosa e a hialina são os tipos de cartilagem que o tecido conjuntivo cartilaginoso tem, tá bom? Colágeno é a substância que vai estar constituindo essas cartilagens em uma maior e uma menor, ou menor proporção. Aqui a óssea saiu completamente, não tem nada a ver aqui, tá bom? Muito bem, então a gente já elimina a B e a D. Aí a gente vai ver entre essas cartilagens qual é a que vai estar presente nessa estrutura desse início do desenvolvimento embrionário, ou seja, no feto, né? Então vamos lá. A hialina, que foi a primeira que nós falamos, trabalhamos, ela é aquela que vai ter uma quantidade moderada de colágeno do tipo 2. Lembram? Tem um pouquinho de fibras elásticas, mas é menor. Então, ela tem bastante flexibilidade, né? E a elástica tem uma grande quantidade de fibras elásticas, é o que dá o nome a essa estrutura. E a gente vai ter a fibrosa, que vai ter quantidade de fibras colágeno tipo 1, que vai dar uma maior resistência do que a elástica e a hialina. Então, qual dessas cartilagens poderia estar presente no nosso desenvolvimento inicial? Gente, as fibras que vão, a cartilagem que tem essa maior flexibilidade, né, que tem essa menor moderação das fibras colágenas. Então, nós estamos falando da cartilagem do tipo hialina, tudo bem? Então, tá aí o nosso gabarito. Então, ela vai a primeira cartilagem, então, nesse desenvolvimento, vai estar presente em maior abundância a hialina e depois ela vai ser constituída ou substituída por esse tecido ósseo através desse processo da ossificação endocondral, tá bom? Ok? Questão de número 2. O tecido cartilaginoso é encontrado em várias partes do nosso corpo, tais como a nossa orelha, nariz, traqueia e regiões articulares. Sobre esse tecido, marque a alternativa correta. Vamos lá. Letra A, o tecido cartilaginoso
assim como a grande maioria dos tecidos conjuntivos, apresenta-se rico em nervos. Não, né, galera? O tecido cartilaginoso é um tecido resistente que possui matriz extracelular rica em sais de cálcio. Não, isso aqui vai estar presente lá no tecido ósseo, né? O tecido cartilaginoso, o tecido cartilaginoso é um tecido epitelial, não, é um tecido conjuntivo, de osteócitos, condrócitos e, osteócitos, condrócitos, a gente tá falando de quê, gente? Tem que prestar atenção na questão. Tecido cartilaginoso, aí a questão me vem com osteócitos, condrócitos, osteócitos, tudo bem. Quando ele joga os osteócitos aqui, eu já elimino a questão, porque o osteócito é do tecido ósseo, a gente está falando do tecido cartilaginoso. Mas os condrócitos e o condroblasto são células encontradas no tecido cartilaginoso. Porém, o osteócito aqui atrapalhou a questão, né? O tecido cartilaginoso não possui vasos sanguíneos. Bim, 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 né? Bingo aí para quem respondeu e marcou a letra E. Tá bom, galera? Muito bem. Quem tá afiadinho aí, lembra do mapinha mental, tá bom? Lembra de mandar aqui pra prof quer ver isso aí, porque essa parte aqui, gente, de tecido epitelial, tecido conjuntivo, aí tem esses 5 tipos de tecido conjuntivo, dá uma baralhada mesmo na cabeça, mas o importante nessa construção do seu mapa mental é você pegar o que é mais importante, os tipos de células que cada um tem e as substâncias que eles vão ter, para poder caracterizar esse tipo de tecido, tá bom? Questão de número 3, vamos lá. O tecido conjuntivo ósseo, opa, agora a gente já mudou, né? Deixa eu mandar aqui. Vou botar esse azulzinho mais claro. Falo claro, o trem quer deixar a gente... Pronto. Desculpa aí, gente. O tecido conjuntivo ósseo é responsável pela sustentação do corpo, proteção dos órgãos internos, que legal, porque são órgãos vitais, e armazenamento de minerais, como o nosso cálcio. Todo mundo sabe que a grande parte aí do nosso estrutura óssea é composta pelo elemento químico cálcio, né? Ele apresenta uma matriz mineralizada e é constituído por diferentes tipos celulares. E aí a gente viu na aula que são 3 tipos de células diferentes do cartilaginoso, que são só 2, que desempenham papéis na formação, na manutenção e remodelação de tecido ósseo. Tudo bem? São exemplos de células presentes no tecido conjuntivo ósseo. Essa aqui, se cair na prova, o Rafael vai acertar. E a Adriana também. Mas vamos lá. Ih, professora, por que você vai falar só o nome deles dois? Por que eu tô lembrando? Mas aí pode ser o Tiago, pode ser a Priscila, né? Sei lá, pode ser qualquer um de vocês. Mas essa aqui tá muito boa, né? Essa questão, gente. Quais são os 3 tipos de tecido? Opa! Por que ele colocou? Nota. São 3, tá, galera? São 3. É uma pegada de... professora, eu vi que eram 3, porque a questão só tem 2. Mas são 3, vamos embora. Quem tá atento prestou atenção nisso, né? Desse detalhe. Mas é o que você tem que identificar dentro das alternativas quais delas englobam essas células. Letra A diz o seguinte: condrócitos e condroblastos. E essas duas a gente já sabe que elas estão presentes aonde, galera? Onde? Elas fazem parte do tecido cartilaginoso, né? Cartilaginoso. Melanócitos e mielócitos são células do tecido sanguíneo, né? Não tá aqui presente aqui, não. Trombócitos e trombina também fazem parte do sistema imunológico ali. Osteócitos e
osteoblastos. Lembra alguma coisa? Lembra, professora, até o próprio nome, ósteo, né, que vem de ósseo, né? Então, osteócitos e osteoblastos fazem parte, sim, do tecido conjuntivo ósseo. Aí a gente tem os fibrócitos e os mieloblastos, que também não fazem parte desse tecido conjuntivo ósseo, tá bom? Então, gabarito, quem gabaritou aí? Letra D, né? Perfeito? Vamos lá, galera. Seguindo, é muito importante quando você está respondendo uma questão, que às vezes a questão tem um enunciado muito grande, mas aí você tem que prestar atenção no comando, né? São exemplos de células presentes no tecido conjuntivo ósseo. Não está falando quantidade, é para você identificar quais dessas que estão aqui que estavam presentes ou são componente do tecido ósseo. Perfeito? Questão de número 4. O tecido conjuntivo ósseo é rígido e mais forte que a cartilagem. Cite as funções desempenhadas pelos ossos. Então, quando a gente lembra lá do esqueleto, a gente já tem em mente aí a sustentação. Quando a gente lembra que a gente tem um cérebro e esse cérebro está dentro de uma estrutura óssea chamada de caixa craniana, né? Ou crânio. E a gente tem os nossos pulmões, o nosso coraçãozinho protegido pela nossa caixa torácica, né? Nós temos a nossa medula protegida também por estrutura óssea. Então a gente tem ali vários tipos de estruturas, órgãos que são protegidos. Então a sustentação, a proteção, o reservatório de minerais, cálcio, fósforo e outros elementos químicos que vão estar compondo essa ossificação, e também formação de células do sangue, porque a gente viu que elas vão estar protegendo ali a nossa medula amarela, medula vermelha, né? E também como permitindo os movimentos a partir do apoio da nossa musculatura. Do que eu já falei durante a aula, se não tiver esse apoio da musculatura, não tiver um comando do sistema nervoso, não vai dar nada, né? Cada um deles precisa do apoio do outro, tudo bem? Então, se você conseguiu lembrar pelo menos 2 ou 3 dessas funções, já tá valendo, galera. Não se penalize tanto não, tá certo? Vamos para a nossa questão de número 5. Com o avanço da idade, ô Lelê, ô Lalá, meu Deus, se você visse aqui como é que eu tô, as minhas caras e bocas aqui, você entendeu o que é esse avanço dessa idade, meu Deus, aí vem tudo, né, gente. Com o avanço da idade, professora, eu sou bem madurinha, bom. Com o avanço da idade, muitas pessoas relatam dores nas articulações, nada. Cada dia um local diferente do nosso corpo que a gente passa a conhecer. Dores nas articulações e fraturas. Aí não, Deus me livre. Com maior facilidade. Essas condições estão associadas ao desgaste de cartilagem articular. Verdade. E a diminuição da densidade óssea. Meu Deus. O que compromete a função de sustentação, né? E proteção do sistema esquelético. A manutenção da saúde desses tecidos, olha galera, isso é tão importante e interessante. A manutenção da saúde desses tecidos depende, gente, o foco não é esse, mas tem que falar, né? Depende dos fatores de quê, gente? Alimentação. Nós somos aquilo que nós consumimos e reagimos de acordo com aquilo que nós ou como nós nos movimentamos. Se nós nos movimentamos pouco, não exercemos nenhuma atividade física, eu tô falando pra mim aqui só dando na minha cara, tá, gente? Tux, 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 tux. Porque se a gente se alimenta mal, se a gente não faz nenhum exercício físico, ai meu Deus, é óbvio que essas dores das articulações elas vão ficar cada vez mais intensas, até você não ter mais nada disso aqui, ó. E aí fica complicado, né? Então, se depende de você ter uma boa alimentação, professor, mas depende de tantas condições, sim, pois é. Mas mesmo nas situações mais adversas, a gente tem como
policiar, né, o tipo de alimento, tá bom? Enfim, vocês entenderam. Rica em cálcio, atividade física regular e produção hormonal equilibrada. E é outra questão, né? As nossas professoras presenciais, aí 40 a mais, sabem bem o que é isso, essa questão desse desnivelamento de hormônio que dá uma confusão, meu Deus. Bora, vocês não estão jovens. As cartilagens, gente, e os ossos, apesar de pertencerem ao mesmo grupo de tecidos conjuntivos especializados, apresentam diferenças estruturais e funcionais. Em relação a esses tecidos, qual alternativa apresenta uma característica correta sobre a composição celular e a função de cada um? Aí lá vem. Olha, a cartilagem possui matriz mineralizada e elevada vascularização. Os ossos são formados exclusivamente por osteoblastos. Exclusivamente por osteoblastos? Ele tem 3 tipos, né? C. As cartilagens contêm condrócitos em lacunas e sua baixa vascularização limita a regeneração após danos. Ok, né? Lembrando que ele não tem vasos, mas ele apresenta uma irrigação a partir de outros tecidos conjuntivos que estão ali próximos, né? D, o tecido ósseo não possui vasos sanguíneos, de novo, porque tem. E, ambos os tecidos apresentam matriz predominantemente elástica. Não, né, gente? Tem matriz óssea, sendo responsável pela flexibilidade corporal. Então, nosso gabarito ali, letra C. Tudo bem, galera? Finalizamos aí mais uma aula e a gente se encontra num próximo momento, tá bom? Até logo!